Oi, gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Unifev em Pauta, te trazendo as últimas notícias da instituição, o que você confere a seguir. Nosso primeiro assunto do programa de hoje é a pós-graduação Unifev, que está lançando o seu primeiro curso na modalidade 100% Educação à Distância, EAD. A especialização em letramento na BNCC, eixo leitura, é a novidade do Centro Universitário de Votuporanga, com duração de apenas 1 ano e com parcelas super acessíveis. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site unifev.edu.br/pós-graduação. As aulas têm início no segundo semestre de 2021. E nossas experiências pessoais podem ser fonte de inspiração para muitas pessoas. Por isso, histórias devem ser contadas e compartilhadas sempre. Pensando nisso, vamos falar sobre a Giovana Gonçalves, de 21 anos, aluna do 6º período de Direito da Unifev, quem recentemente participou do Congresso Internacional de Direito e Tecnologia, CONDITEC, e teve o seu resumo científico Impacto da Nova Lei Geral de Proteção de Dados em Tempos de Transformação Digital, publicado nos anais do Congresso. Nós entramos em contato com ela para sabermos mais dessa experiência incrível. Vamos conferir. Olá a todos que nos assistem. Bom, primeiramente eu gostaria de iniciar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje participando do programa. Estou muito feliz e muito contente. E bom, em maio eu participei do CONDITEC, que é o Congresso Internacional de Direito e Tecnologia, que é um evento de caráter técnico e científico e que, em virtude da pandemia, teve a sua primeira edição de forma online, mas que reuniu estudantes, palestrantes e professores do Brasil e de Portugal para debatermos assuntos relacionados ao direito, tecnologia e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor ano passado, em 2020. E participar deste grande evento e ter um resumo científico aprovado e publicado nos anais eletrônicos do Congresso é de extrema satisfação e de muita realização, tanto pessoal quanto para a família, e que com certeza é fruto de estudos, dedicação, muita pesquisa também, né? E que inclusive estou colhendo frutos, né, até hoje. Inclusive recentemente eu recebi um convite para publicar este resumo numa revista de desenvolvimento aqui do Brasil e também um livro de ciências jurídicas. Então, muito feliz e muito realizada mesmo, com todas essas portas que estão abrindo e ainda mais com a realização, de ter participado, de ter, publicado esse resumo científico no Congresso. Fico muito feliz. Além de falar pra gente sobre como foi participar dessa experiência, a Giovana também explicou o tema abordado em seu trabalho. Vamos ver. O meu resumo científico, cujo título é O Impacto da Nova Lei Geral de Proteção de Dados em Tempos de Transformação Digital, ele tem, como objetivo relacionar a Lei 13.709, que é a LGPD, com o marco atual que estamos vivenciando. Mas afinal, o que é LGPD? O que é a Lei 13.709? A Lei 13.709, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa, de uma maneira bem ampla, ela visa assegurar os direitos dos titulares com relação aos seus dados. Dados estes que podem tornar uma pessoa identificável, e são esses dados que disponibilizamos na internet. E principalmente agora, com essa grande migração para o mundo digital, onde está sendo possível acessar cursos, palestras, efetuar compras online, e até mesmo aqueles cookies quando acessamos qualquer site da internet. E são todos esses dados que ficam armazenados, que são dados estes como o nome, CPF, endereço e até mesmo a localização atual, Todos esses dados ficam ali armazenados em formas de arquivos. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa assegurar os direitos, dos titulares, nós como usuários da internet, como também responsabilizar
o responsável por essa coleta de dados, pelo tratamento e pela exclusão destes, né, em razões de vazamentos de dados e até mesmo crimes cibernéticos, né? Então é de suma importância, né, e um momento para darmos uma total atenção a esta questão também, né, para sabermos, né, para onde esses dados estão indo, se os nossos dados estão sendo excluídos, qual a finalidade, né, de fornecermos estes dados. E claro, como aluna da Unifev, a Gi diz que a instituição é fundamental para alcançar conquistas como esta. Nós chegamos há pouco aqui em Botuporanga, chegamos no início do ano, em virtude da nomeação do meu pai para comandar o tiro de guerra. Então foi quando transferi o meu curso de Direito para a Unifev, né, uma faculdade super conceituada. Agora no primeiro semestre eu realizei somente adaptações e irei ingressar agora como aluna regular. Porém, nesse meio tempo eu pude perceber o tamanho do incentivo por parte da instituição, né, com relação a pesquisas, artigos, projetos, e que inclusive é uma das disciplinas que a faculdade fornece, né, e que é de suma importância para preparar o aluno. E com certeza, né, principalmente agora, depois dessa publicação do meu resumo científico, né, num evento internacional, né, o quanto isso motiva o aluno a procurar pesquisar mais, procurar a estar mais integrado com essa relação de participar de eventos, palestras, congressos, né, e espero também que depois dessa matéria sirva também de exemplos, né, para os outros alunos ouvintes. A Gi vem de uma família que valoriza muito a cultura acadêmica, por isso, quando surgiu a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos com as pesquisas realizadas na disciplina de Ciências Jurídicas, ela não pensou duas vezes para participar. A conquista reforçou ainda mais seu compromisso com os estudos. Isso. Aqui em casa, como família, nós valorizamos super, né, a cultura acadêmica. Tanto é que, por exemplo, o meu pai, ele já tem 3 graduações, é uma MBA, é habilitada em espanhol, está se habilitando em inglês. A minha mãe também, né, já concluiu graduação, pós-graduação, MBA, está concluindo mestrado e no idioma. Eu e minha irmã, né, desde criança, estudamos inglês, espanhol, já realizamos intercâmbio cultural. Eu fiz o ensino médio, né, no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que é integrado ao técnico em informática. Então, aqui em casa, estamos sempre em busca, né, do conhecimento, né? Somos total apoiadores do conhecimento e levamos como um lema, inclusive, né, essa questão dos estudos, e acreditamos que a chave do sucesso é os estudos, né? Então, é o lema da nossa família. E espero que também isso sirva de inspiração e exemplo, né, para os nossos ouvintes. Muito obrigada, Gi, pela sua participação. Vamos agora rapidinho para o intervalo, mas não sai daí porque daqui a pouco o Unifev em Pauta tá de volta com muito mais para você. Te espero, até já! O Unifev em Pauta já está de volta e agora a gente segue trazendo outras notícias da instituição. Começando então o segundo bloco do programa de hoje. E a gente fala agora de Saúde em Pauta. Quem conversa com a gente é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde aqui na Unifev. O assunto que o professor preparou para a gente é a respeito das repercussões do tempo frio no nosso organismo e como prevenir doenças oportunistas. Olá, hoje vamos abordar as repercussões mais importantes do organismo com relação a esse tempo frio que nós estamos enfrentando. Todas as vezes que temos baixa temperatura no ambiente, o nosso organismo tenta nos defender, mas alguns sistemas sofrem mais do que outros. O primeiro sistema a sofrer é o sistema respiratório, principalmente com o aparecimento de irritações e inflamações, não só nas vias aéreas superiores, mas também nas vias aéreas inferiores.
pode ter o aparecimento de rinites, sinusites, gripes e resfriados e uma infecção oportunista grave como a pneumonia. E se atingir grupos mais vulneráveis, como os idosos, as crianças e pessoas com comorbidades respiratórias, podem gerar inclusive risco de óbito. Mas não é só o sistema respiratório que sofre também o sistema cardiovascular. Porque o nosso organismo tenta manter a temperatura corporal estável, evitando a hipotermia que esse tempo frio pode gerar. Só que gera também sobrecargas no próprio músculo do coração, o músculo miocárdio. E também faz com que haja uma sobrecarga da circulação sanguínea, e isso pode gerar um aumento da pressão arterial. Em pacientes com comorbidades, pode ter o agravamento das próprias doenças do coração, como é o caso da insuficiência cardíaca, gerando arritmias, gerando a angina e gerando também a hipertensão arterial com o risco de acidente vascular cerebral, ou mais conhecido derrame cerebral. Mas não é só com pessoas com comorbidades já associadas. Pessoas que apresentam fatores de risco como o sedentarismo, a obesidade e o diabetes mellitus, nesse período de frio, podem ter sobrecargas e gerar o risco do infarto agudo do miocárdio. Então, as repercussões pulmonares, cardíacas e vasculares podem fazer com que o nosso organismo sinta essa sobrecarga e faça com que algumas doenças ou apareçam ou sejam exacerbadas. E como nos prevenir? É nos manter aquecidos. O aquecimento pode ser feito através de agasalhos ou de cobertores e mantermos o ambiente que nós estamos aquecidos. Isso realmente mantém o controle térmico. A ingesta de alimentações quentes pode também nos ajudar a fazer esse controle e a manutenção térmica. Mas vamos lembrar, vamos evitar alimentos gordurosos, porque pode gerar riscos do aumento de colesterol, de triglicerídeo, e isso também pode gerar sobrecargas do sistema cardiovascular. Outro elemento fundamental é mantermos a hidratação corporal. No período do frio, é natural que a gente ingere menos água, mas é necessária a manutenção hídrica com a ingesta de 2 até 3 litros de água dentro desse período que nós estamos. Manutenção alimentar, manutenção da ingesta calórica e também da ingesta hídrica associada aos cuidados respiratórios vão fazer com que nós passemos por esse período de frio sem maiores comorbidades ou exacerbações patológicas. Um grande abraço e até a próxima! Muito obrigada, professor. E trocando de assunto agora, a gente fala de língua portuguesa. O docente da Unifev, professor Paulo Ferrarese, traz a seguir orientações para a gente usar no dia a dia. No Português são 2. No vídeo de hoje, o professor explica sobre regência. Vamos entender. Oi, bem-vindo ao Espaço Português são 2. Eu sou o professor Paulo Ferrarese e te convido para algumas reflexões acerca da língua portuguesa. Para essa semana eu estava pensando em que nós pudéssemos falar um pouquinho a respeito de regência. Olha só, quando eu falo em regência, eu estou falando a respeito do uso de alguns elementos prepositivos, de algumas preposições que se associam a verbos ou a nomes. Hoje eu vou falar só de algumas que se associam a verbos e que são necessárias, são requeridas para o bom uso do português padrão. Tá? Vocês vão notar uma diferença entre o uso coloquial e o uso padrão. Então vamos dar uma olhada, quer ver? O primeiro verbo para o qual eu queria chamar a atenção são os verbos chegar e ir. Quando vocês pensarem nesses dois verbos, lembrem-se que eles são regidos pela preposição a. O verbo chegar e o verbo ir, eles são regidos pela preposição a. Já vou explicar já o que isso significa. Dá uma olhada. Eu digo assim, ó. Cheguei ao aeroporto às 2 da manhã. Cheguei ao aeroporto às 2 da manhã. Essa é a forma correta para a utilização do verbo chegar. Posso dizer cheguei no aeroporto às 2 da manhã? Não posso. Tá vendo esse no aeroporto que eu mencionei agora? Se eu disser isso, significa que ao invés de usar o a, eu estou usando o em. E esse verbo aqui não admite o uso do em
ao menos no que diz respeito aos aspectos normativos, ou seja, para a escrita. Na oralidade é a coisa mais comum do mundo, vocês vão ouvir isso aos montes e vão pronunciar, vão dizer provavelmente construções como essas. E tá tudo bem. Tá tudo bem, enquanto a fala tá tudo bem. Agora, na produção escrita, não admite-se o uso dessa preposição, o em, junto ao verbo chegar ou ao verbo ir. Vamos dar uma olhada em outra? Eu digo assim, ó, ninguém chegou à festa na hora marcada. Ninguém chegou à festa na hora marcada. Chegar a. Ninguém pode chegar na festa. Nossa, ninguém chegou na festa na hora marcada. De novo vai acontecer o mesmo problema. Eu não posso associar o verbo chegar com a preposição em. Tem que ser com a preposição a. Então, chegar à festa, não chegar na festa. Tem outros exemplos, vamos lá. Ó, eu digo assim, a dívida do condomínio chega a R$10.000. Fico me perguntando se alguém usaria uma outra construção aqui. Não acho muito provável, não acho muito possível, mas em todo caso, observem de novo o verbo chegar e o uso da preposição a requerida pela regência. Você nunca chegará aos pés dele. Não dá para dizer você nunca chegará nos pés dele. E é o que eu mencionei há pouco. São construções que a gente ouve com frequência, parecem comuns, parecem adequadas, quando na verdade cometem uma infração para a gramática normativa. Para a coloquialidade, para o dia a dia, para a fala, para a produção oral, está tudo sob controle. Mas para a escrita a gente não pode utilizar. Então, ó, está em vermelho, eu coloquei em vermelho, né? Sinal de que não deve ser utilizado, tá? Então, já cheguei em casa. Não. Vai falar que você nunca construiu assim, vai falar que você nunca ouviu alguém construindo assim. O tempo todo a gente fala desse jeito, tá? Agora, na produção escrita, cheguei a casa. Cheguei a casa, não cheguei em casa. Ainda não cheguei no trabalho, né? Já fizemos construções como essas. Então, ainda não cheguei ao trabalho, chegar ao. E o trem chegou no fim da linha. Não, o trem chegou ao fim da linha. Então são construções que são utilizadas de uma maneira para a escrita, mas que em virtude do uso nós consagramos já a utilização dessa preposição em como sendo a mais comum, talvez aquela que acredite-se que seja adequada, mas para a escrita não podemos. Então lembra, verbo chegar e verbo ir precisam ser regidos pela preposição a, tudo bem? Tem outro aqui, ó, que a gente ouve muito, o verbo preferir. Preferir. O verbo preferir também é regido pela preposição a. Quem prefere, prefere alguma coisa a alguma coisa. Vamos de novo? Quem prefere, prefere alguma coisa a alguma coisa. Só existe essa possibilidade, não existe outra possibilidade. Então você prefere, faz de conta, tá? Prefiro praia à piscina. Perfeito. Prefiro o quê? Praia. A quê? A piscina. Muito bem escrito, muito bem redigido. O que não pode? Prefiro praia do que piscina. Notem que a lógica que é que quando você diz prefiro, você já fez uma escolha. Você já escolheu alguma coisa em detrimento de outra coisa, né? Então dizer prefiro mais do que, por exemplo, caracterizaria uma tautologia, seria uma redundância, seria falar a mesma coisa duas vezes. Por isso que a gramática normativa diz para a gente não utilizar esse mais do que ou esse do que quando usar o verbo preferir. Então vamos de novo. Quem prefere, prefere alguma coisa a alguma coisa. Só isso que existe. Olha outro exemplo. Prefiro sorvete à pizza. Isso não é uma verdade, tá? Isso é um exemplo muito do vagabundinho aqui. Eu, na verdade, não sei nem escolher entre os dois. Mas o fato é, se fosse um exemplo, eu diria, prefiro sorvete à pizza, nesse caso. E não diria, prefiro mais sorvete do que pizza. Prefiro mais isso do que aquilo. Repito, por mais que seja comum, por mais que seja frequente nós ouvirmos construções como essas e até fazermos construções como essas, elas não são adequadas para a gramática normativa. Então, dependendo do ambiente em que você estiver ou da situação em que você estiver, preze pela normatividade. E o verbo torcer, a gente vai fechar com o verbo torcer.
no sentido de predileção, de ter uma escolha, né? No sentido de torcer para alguém que é do seu gosto. Então, olha só, torço pela Votuporanguense, torcer por ou pelo ou pela, dependendo de quem vem na sequência. Se for masculino, sempre torceu pelo 15 de Jaú. Você pode torcer para quem você quiser. Torço pelo Corinthians, torço pelo Palmeiras, pelo São Paulo, pelo Santos. O time é você que vai escolher, desde que você torça pela ou torça por. Não dá para torcer para, por exemplo. Eu torço para o Palmeiras. Não, você torce por ou torce pelo. Isso é uma exigência do verbo quando ele significar o quê? Predileção, tá? Então ficamos aqui torcendo por você. Seja você, seja o 15 de Jaú, seja votuporanguense, a preposição que vai prevalecer é o por em todos os casos. Tudo bem? E tem também o torcer no sentido de finalidade. Aqui você pode dizer para. Né? Se for igual à finalidade, pode. Então, vamos torcer para que tudo dê certo. Vamos torcer para que tudo dê certo. A ideia é finalidade? Não é predileção? Não. Então, você pode usar o para que. Eu torço para que a seleção brasileira de futebol, e aí você pode completar a frase do jeito que você achar melhor, do jeito que você quiser. Desde que você entenda que se for finalidade, para quê? Se for predileção, por, pela ou pelo. Tudo bem? É isso. Muito obrigada, Paulo, sempre trazendo assuntos úteis para o nosso dia a dia. E a gente também aproveita, claro, para deixar o convite para você que está nos assistindo. Tem alguma dúvida de português ou quer entender melhor algum assunto que envolve a língua? Participe do programa comentando lá na publicação do Unifev em Pauta no Facebook da TV, facebook.com/rádio e TV Unifev. Mande sua dúvida ou sugestão para que o professor possa respondê-la aqui no programa. Unifev em Pauta vai ficando por aqui sem deixar de te agradecer. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo programa, tá? E não esquece que lá no facebook.com/rádio e TV Unifev e em nossa página no YouTube você vê todas as últimas edições do programa que já foram ao ar e ainda muito mais de todo o conteúdo que produzimos por aqui. Te espero por lá também. Grande beijo. Tchau, tchau.